Glórias a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, nós vamos ler uma palavra hoje nessa manhã que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7 e no versículo 11 em diante, acerca do filho da viúva de Naim é ressuscitado. Glórias a Deus. No versículo 11 vai nos dizer assim: E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife. Os que o levavam pararam e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinhança. Aleluia, Senhor, glórias a Deus. Pai, nós te suplicamos que a tua palavra, Senhor, ela já foi lida, mas nós te pedimos agora, Senhor, a tua revelação do céu, a revelação do alto, aquilo que o Senhor separou para essa manhã, para, Senhor, os nossos corações. Que o Senhor venha, meu Deus, falar somente aquilo, Deus, que o Espírito Santo separou para essa manhã. Que momento algum, ó Senhor, posso, Senhor, eu estar falando de mim mesmo, das minhas emoções, ou das minhas dificuldades, ou das minhas lutas, ou até mesmo dos meus anseios, das minhas convicções. Mas que nessa hora, Senhor, seja paralisado todo o meu eu, todo o meu ego, e somente o Teu Espírito Santo tenha espaço dentro da minha alma, do meu coração e principalmente dos meus lábios para falar daquilo que vem do alto. Assim eu Te glorifico no nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Nós acabamos de ler uma passagem que está escrito no livro de Lucas acerca da viúva de Naim. A palavra diz que enquanto Jesus estava chegando próximo daquela cidade, junto com ele ia uma grande multidão, junto com seus discípulos também. E a multidão estava assim, seguindo sempre a Jesus, acompanhando os sinais de maravilhas que o Senhor estava fazendo por aqueles lugares, durante os ministérios, por onde Jesus estava passando. Estava acontecendo muitos sinais e maravilhas da parte de Deus, do Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho, que estava aqui na terra. Aleluia, glória a Jesus. E era notório todos os sinais, e aquela multidão, havia uma grande multidão que sempre seguia Jesus. E a palavra relata que quando Jesus então ia se aproximando da porta daquela cidade, avista ali uma outra multidão de contrapartida chegando também. Só que essa multidão que estava caminhando com Jesus era aquela multidão que estava ansiosa, estava na expectativa, estava cheia de esperança, porque eles estavam cheios de Jesus. É impossível Jesus estar no meio e algo não acontecer. Aquela multidão, por mais que talvez houvesse algum curioso ali no meio também daquela multidão, a maior parte de que estava ali estava vivendo os milagres que Jesus estava fazendo. E contrapartida, aquela outra multidão estava vindo diante de um velório, uma viúva, a viúva de Naim. Aquela mulher, diz a palavra, que ela era uma viúva, e diz também que era o seu único filho. Ela estava vindo naquele cortejo funeral, trazendo ali, naquele caixão, também a palavra chama de esquife. Irmãos, imagino eu o coração dessa mãe e dessa mulher. Se nós se colocarmos por algum instante no lugar dessa mulher e nos levarmos para aquele tempo, para aquela época, o sofrimento daquela mulher é algo muito intenso.
A palavra não fala há quanto tempo aquela mulher tinha ficado viúva, mas certamente ela carregava sobre ela uma grande cicatriz, porque naquela época viver como viúva significava algo muito tenso, porque uma viúva ela precisava de se sustentar, e as mulheres daquela época elas não trabalhavam, elas viviam da caridade daqueles que poderiam estar fornecendo alimento para elas. E ali ela tinha que, além disso tudo, ela tinha que educar, ela tinha que criar, ela tinha que fazer com que o seu filho conseguisse sobreviver com os recursos que ela tinha conseguido. Então você olha e pensa qual foi a luta daquela mulher. Uma mulher cheia de cicatriz, uma mulher com o olhar da sociedade como aquela que era uma miserável, uma mulher que dependia da boa vontade, da misericórdia do outro, uma mulher que estava sujeita ali àquilo que estava no coração do outro. Então a vida que aquela mulher vinha tendo com aquele menino não era uma vida fácil. Então nós sabemos que nós estamos falando não é apenas de uma mãe que está no funeral do seu filho. Nós estamos falando de uma mãe que depositava por um tempo toda a sua expectativa de vida naquele filho, porque aquele filho era a sua esperança. É através daquele filho que ela ia se sustentar quando ele estivesse grande, quando ele estivesse se sustentando, quando ele estivesse trabalhando. A palavra não fala quantos anos ele tinha, mas nós vamos saber que ele era jovem. Porque ele era jovem, porque quem estava levando ele no funeral era sua mãe. A palavra diz claramente que a sua mãe estava levando um filho. Não fala e não comenta da viúva esposa, mas da viúva mãe. Então, aquela mulher estava levando naquele funeral a sua única expectativa de vida, de sobrevivência, de a sua descendência continuar para frente. Estava enterrando ali junto com o seu filho. Ela estava indo naquele funeral para enterrar não só o seu filho, ela estava enterrando ali o seu filho, ela estava enterrando os seus sonhos, ela estava enterrando os seus projetos, ela estava enterrando ali a sua sobrevivência, ela estava enterrando ali mais ainda, que era muito importante naquela época, a sua descendência, o seu nome estava sendo ali enterrado. Então o que aquela mulher, o estado que aquela mulher estava naquele momento era um estado deplorável, meus irmãos. Era um estado de calamidade. O sofrimento daquela mulher era algo muito profundo, como estava o coração daquela mulher naquele momento. Mas ela então, quando ela está indo ali junto com aquela multidão, naquela procissão, ela se depara com uma outra multidão que vem de encontro com ela. A multidão que carregava a morte agora se encontra com a multidão que está trazendo a vida, que era Jesus. E era impossível não acontecer alguma coisa. Era impossível algo não acontecer. É muito, irmãos, é impossível quando as trevas se depara com a luz. É impossível as trevas ofuscar a luz quando Jesus é o líder. Quando Jesus está no barco, quando a palavra vem da boca dele, é impossível as trevas permanecer, ainda que ela tenha destruído todos os sonhos, todas as estruturas, ainda que ela tenha destruído aos nossos olhos toda a parte física ou emocional ou espiritual de uma pessoa. A palavra está dizendo para nós, irmãos, o que aconteceu, esse milagre de Jesus ter tocado naquele caixão e através da tua palavra ter dado vida àquele jovem. O Senhor estava realizando algo maravilhoso. Era um grande milagre.
O Senhor não estava só dando vida àquele jovem, o Senhor estava dando vida àquela família, o Senhor estava dando vida àquela mulher, o Senhor estava trazendo esperança para aquela nação, o Senhor estava ali decretando que Ele era o Cristo, aquele que veio da parte do céu, da parte de Deus, para trazer a vida diante da face da terra. Aleluia, Senhor, glórias a Deus. Essa palavra nos faz, irmãos, refletir e ter a convicção que não há quadro clínico, espiritual, na medicina, que esteja, irmãos, condenado aos nossos olhos, que a presença de Deus não pode, irmãos, trazer a vida. É maravilhoso saber que nós servimos a um Deus que Ele pode todas as coisas. É maravilhoso nós sabermos que nós escolhemos estar não do lado, meus irmãos, porque não há dois lados, irmãos. O único lado que existe é o lado de Deus. O restante são consequências. Para onde vamos quando nós se apartamos de Deus? Acontece o funeral, acontece a morte, acontece o caixão, a tristeza, o fim de todas as coisas quando nós apartamos do caminho de Deus. Mas quando nós temos Jesus, além de nós sermos vida, além de nós podermos transmitir vida, paz, alegria para o coração e esperança para o coração, irmãos, nós conseguimos também levar isso para aqueles que nós encontramos na nossa caminhada. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu quero dizer que por mais que nós conhecemos alguém, ouvimos falar de alguém que se encontra num quadro deplorável, meus irmãos, eu quero dizer que esse quadro ainda não é o fim. Enquanto houver uma respiração, enquanto houver um céu brilhando, e digo mais, ainda que até a respiração venha a faltar, nosso Deus é um Deus que ressuscita. O nosso Deus é um Deus que faz grandes milagres, mas para que esses milagres sejam, irmãos, realizados, para que esses milagres venham a acontecer na nossa vida, irmãos, nós precisamos dar o primeiro passo. Ali, mediante, irmãos, ali daquele milagre, estava acontecendo um fato, duas multidões estavam se encontrando, era a vida com a morte. Havia uma multidão cheia de esperança, e havia uma multidão morta, cheia de tristeza e angústia em seus corações, e elas se encontraram. O milagre, às vezes nós vemos, irmãos, alguém passar por algumas situações difíceis, nós ficamos tão tristes quando nós encontramos alguém, descobrimos que talvez aquele alguém perdeu alguém que amava, perdeu um projeto, ou se encontra num quadro de depressão, ou num quadro de doença, de enfermidade, e a gente às vezes não tem o que dizer, não tem o que falar, a gente sai talvez de perto daquela pessoa e pensa assim com nós mesmos, nossa, aquela pessoa não tem mais salvação para ela. Mas quero dizer que o Senhor nos chamou para estar no meio da multidão, que pode fazer e acontecer um milagre quando Jesus está no meio. Eu quero dizer nessa noite que o Senhor ainda é o mesmo. Eu quero dizer nessa noite, não, me perdoa, mas nessa manhã, eu quero dizer nessa manhã, meus irmãos, que o Senhor ainda é o mesmo. Que nós temos que unir a nossa fé, a juntar as fagulhas, juntarmos, fazermos uma fogueira, unirmos a nossa fé, os nossos clamores, chorarmos juntos, clamarmos juntos, se reunirmos como uma multidão que clama ao Deus que pode todas as coisas, meus irmãos. Eu tenho certeza, convicção que não há porta que vai permanecer fechada, não há morte que vai prevalecer diante da vida, não há cadeia que vai continuar com seus agrilhões. Quando nós se unirmos e começarmos a orar e a clamar para o único Deus, unirmos as nossas fagulhas de fé, por mais que pequenas que sejam, quando nós estivermos clamando a um Deus vivo e poderoso, o Senhor Jesus vai trazer resposta para nós. Nessa manhã eu quero convidar os irmãos, vamos unir a nossa fé, a nossa oração, vamos
estarmos juntos clamando, fazendo o mesmo clamor, a mesma oração. Vamos marcar o horário. Olha, às 3 horas da manhã, olha, às 4 horas, 5 horas, vamos se ajoelhar e vamos olhar para o alto juntos, levantar as nossas mãos e clamar por um milagre. Porque certamente quando nós se unirmos, quando nós juntarmos, nós vamos ver o sobrenatural de Jesus acontecer nas nossas vidas e na vida daqueles que já estão considerados como pessoas que já estão perdidas e não há mais jeito para a vida delas. Então eu creio que nessa manhã o Espírito Santo está nos chamando para que nós possamos, como igreja, estarmos num clamor único. Como igreja, estarmos clamando na mesma convicção, estamos clamando em mesmo Espírito, porque quando nós estivermos juntos, irmãos, é assim que o Espírito Santo de Deus opera. Quando nós unimos a nossa fé, haverá um grande clarão de luz que vai subir para o alto, vai atravessar a celestial das trevas que estão sobre a nossa cabeça, porque há sim uma batalha espiritual sobre o alto também, meus irmãos. Se vocês forem olharem lá para Daniel, que ele clamava, ele pedia, orava a Deus e houve uma batalha no céu para sua oração ser respondida. Às vezes nós esquecemos, nós só olhamos para os lados e achamos que as trevas só estão por aqui. Não, as trevas estão trabalhando a todo instante, até mesmo sobre as nossas cabeças, sobre os nossos lares. Mas se nós unirmos a nossa fé, unirmos a nossa oração, nosso clamor, se nós unirmos, irmãos, nós vamos romper essas trevas. Nosso clamor vai chegar até o alto, até o céu, vai fazer a diferença, vai produzir vida, porque é impossível chamar a atenção de Jesus e não acontecer um milagre. Aleluia, Senhor, glórias a Deus. Então esse é o convite que o Espírito Santo deixa para nós possamos estar num único clamor, numa única convicção, sempre nos unimos em um só propósito, para que nós possamos ver o milagre de Jesus acontecer, nos alegrarmos com a vitória dos nossos irmãos, chorarmos também com a batalha dos nossos irmãos, unirmos as nossas forças, porque é tempo de união, porque a igreja não vai subir individual. A palavra diz que é um vestido só, é uma veste só, meus irmãos. A noiva, não existe as noivas, mas é a noiva de Jesus. Então temos que estar unidos em uma só comunhão, para alcançarmos aquilo que o Senhor tem para nos dar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É a igreja santa, aqui perseguida. Erga o braço, Senhor. 3, 2, 2. Glória, rompendo em glória, de glória em glória, reflete a glória. Glória,
Deus. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E ainda que tudo pare, e ainda que todos se afastem, a igreja ainda canta a capela, porque